15. Amém? Amém. Versículo 15 diz assim. Olha só. Como é que diz o versículo 15? Oi? Oi? O versículo 15 diz o quê? Não, fala alto. Quem está lendo? O versículo 15 está escrito o quê? Meu Deus do céu. Não tem ninguém com a Bíblia aberta aí? Pois vendo a concupiscência concebido, é assim mesmo? O quê? Da luz, o que, igreja? O pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o que, igreja? Gera morte. Quando o pecado é concebido, gera o quê? Morte. Eu não sei se vocês se lembram, quando um dia eu falava para vocês o seguinte: o pecado só é pecado quando a tua alma aceita. O pecado só é pecado quando você sentencia, e aqui está dizendo, quando concebe, quando aceita, quando você aceita aquilo, concebe aquilo, então o pecado gera o que, igreja? Gera morte. E a morte não é a morte física. Tem cristãos que já estavam vivos, mas foram conceber o pecado das vontades da carne, e acabaram por sentenciar a morte espiritual. E talvez venha a pergunta, pastor, então, se eu estou morto espiritualmente, o que eu tenho que fazer? Será que eu estou a perder tempo na igreja? O que eu tenho que fazer então para mudar essa situação? Ainda há chance para aqueles que estão mortos espiritualmente? Há. Qual é o segredo para que aqueles que estão mortos ressuscitam? Porque se Jesus ressuscitou um homem que estava morto quantos dias? 4. Jesus pode ressuscitar você que está morto espiritualmente. Mas essa ressurreição espiritual, ela só vem quando você reconhece os teus erros. Quando você diz assim: Senhor, tudo que tem acontecido e ruim comigo, não é por conta do Beltrano, do Ciclano, não é por conta daquele tio que roubou prega, não. Tudo que tem acontecido e ruim na minha vida, culpado quem é? Sou eu. Eu sou o culpado, eu sou o causador, eu é que tenho culpa de tudo isso. Não tem ninguém. Foi o que aquele moço aí, que mentiu o pai para receber a bênção. Aliás, falava isso numa live que eu fiz. Qual é o nome dele? O Jacó. O Jacó enganou o pai, se fez passar de Esaú, porque Esaú era peludo, né? E ele não era. Só que ele fez uma troca com o irmão, e quando ele foi no pai para receber a bênção, o pai já estava com a visão embaraçada, já não conseguia mais ver e perceber quem é, quem não é. Aí ele se aproveitou daquela situação frágil do pai, foi por via mais fácil. E eu vou te falar uma coisa, pessoal: quando você tem a promessa de Deus, você não precisa ir para o caminho fácil. Você tem que ter paciência e esperar o tempo de Deus na tua vida. Porque esse moço que eu falava, essa live eu fiz ontem, né? Foi ontem. Esse moço, Jacó, ele já tinha a promessa de Deus desde o ventre da onde? Desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe, ele já tinha a promessa dele. Aliás, Deus já havia escolhido ele desde o ventre da mãe dele. Significa que eu e você não estamos aqui à toa. Se eu e você estamos aqui, porque Deus nos fez o quê? Nos escolheu. Deus te escolheu. Acredite você. Deus escolheu você. Jacó foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Ele não precisava mentir o pai. E o pai, quando estava abençoado, perguntou: quem és tu? Encosta aqui para que eu possa te apalpar. Encosta aqui, vem cá. Aqui. Encosta aqui. O pai já não está vendo nada. Me dá a tua mão para que eu possa apalpar. Aí, apalpou, disse assim: a voz é de quem? A voz é de quem? É de Jacó. Mas, o quê? Mais o quê? A mão
né? O braço é de quem? É de quem? Porque é peludo. E o pai, antes de abençoar, ele perguntou: és tu mesmo quem? Esaú? E o que ele respondeu? Sim, sou eu. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Ele mentiu. Ele concebeu a morte. Ele mentiu. Entenda isso. Deus não concordou com aquilo, porque Deus já havia escolhido ele desde o ventre da mãe dele. Então não era necessário ele ter feito aquilo. Ele deu mais ouvido nos desejos da quê? Da carne. E ignorou a voz do Espírito. Resultado: recebeu a bênção do pai. Quando o irmão mais velho soube o que ele fez, a mãe pegou algumas coisas, colocou numa pasta e entregou ao filho: foge, porque o teu irmão vai fazer o quê? Vai te matar. Mas não era para isso. Não tinha necessidade de chegar até esse ponto. Mas ele ignorou aquilo que Deus já havia decretado na vida dele. Foi por um caminho fácil, porque vou te falar uma coisa. Quando a pessoa ela está distraída espiritualmente, quando a tua carne está mais forte do que o espírito, então é a carne que começa a comandar tudo. A carne que fica no controle. É a carne que fica no controle. Essas novelas, os episódios que fazem, e os filmes, quando fazem dupla no homem, aí o camarada, quando está no seu estado normal, ele é uma pessoa boa, consegue lidar com todo mundo, mas quando lhe entra um espírito, quando está submetido a um espírito estranho, aí aquele espírito é que fica no comando. Aliás, isso a gente vê também na igreja. Quando nós fizemos oração forte, a pessoa vem bem vestida, fina, toda pintada. Daqui a pouco a gente faz uma oração forte e manifesta um demônio terrível. Aqui a gente entrevista demônios ou pessoas que estão em processo de um espírito negativo. Mas a gente já teve igrejas assim. E que nós já vimos também o pastor entrevistar: quem você é? Eu sou demônio. Aí a pessoa fica cheia de força. Mulher. Mas quando o mal é expulso da vida daquela pessoa, a pessoa volta no seu estado normal, a pessoa fala: ai meu Deus, o que aconteceu? Quem já viu isso? Já viu? Não é assim? Então, quando ela não está no controle, é o mal que está no controle. E quando o mal está no controle, o mal faz tudo o que ele quer fazer. Mas quando a pessoa está no controle, a pessoa começa a falar: meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Exatamente isso, quando o teu espírito está fraco e a tua carne está o quê? Está forte. Quando a tua carne está forte, você só faz tudo que a carne quer. E quando a carne sai do comando e entra o espírito, é aí onde vem o arrependimento, porque o arrependimento não vem quando o espírito está no controle. O arrependimento só vem quando é a carne que está no controle. E quando a carne está no controle, a carne só te leva a fazer coisas erradas.